Com Resposta à Cabeça de hoje, vamos falar sobre Orimeji. Não perca, já já no programa Ori. Jaque Barcelos pergunta pela internet o que é Orimeji. Outra complicação, né? Para variar. Outra complicação. Alguns vão entender, não o entendimento de que Orimeji são dois orixás distintos que ocupam a mesma cabeça, o que é muito raro de acontecer, e outros, que é o que eu entendo, que é o mesmo orixá que se divide em duas energias, duas qualidades do mesmo orixá na mesma cabeça. Para mim, esse é o entendimento de Orimeji. Você então entende que seja um orixá com duas qualidades diferentes? Ocupando a mesma cabeça. Ogum com Ogum, Yansan com Yansan, mas tem casos... Mas aí é o mesmo orixá. Mas é esse o entendimento que eu aprendi sobre Orimeji. Mas tem o entendimento de que são dois orixás que ocupam... Polemizando. O que é Orimeji? Quando duas divindades diferentes ocupam o mesmo Ori, tem influência sobre o mesmo Ori. Ok. Mas se a gente considerar que a qualidade do orixá não muda a divindade, ou seja, Obaluaê, Jagum, Ajunsum, Sapatá, são qualidades da mesma divindade. A divindade é a mesma. Eu não sei se esse seria o melhor conceito em torno de Orimeji. Eu acho que Orimeji, pelo que os nossos antigos explicam, pelo conceito de dupla divindade no mesmo espaço, me parece, teria mais sentido em se tratando de dois orixás distintos. Por exemplo, Yansan e Oxum. Mas aí nós temos a questão dos elementos. Um é do fogo, outro é da água, outro é da terra, outro é do ar. E aí vem a questão que foi, quando eu aprendi, a gente discutiu exatamente sobre isso. A pessoa vai ser ao mesmo tempo de água e ar, terra e fogo. E se forem duas divindades do mesmo elemento? Dois da água ou dois do fogo? Por exemplo, Exu e Xangô são dois orixás que se afeiçoam, se afinizam, tem a ver com o elemento fogo. Não ter dois desses na cabeça não é mole não. Não é fácil, é uma questão muito complexa. Coitado do pai de santo. Não é nem coitado da pessoa, coitado do pai de santo. E também tem que ser visto como na sua raiz é entendido isso. Claro. Mas tem essas duas vertentes, que são dois orixás. E também quando a gente fala em duas qualidades, normalmente a gente está falando de orixás que são cultuados em cidades distintas. E a gente tem quase que dois orixás distintos. Já que a gente também fala que quando vieram para cá, vieram vários orixás que aqui foram agrupados todos, por exemplo, em Ogum. Todos em Oxum. Então também tem essa possibilidade de entendimento. Se a gente considerar que dentro do nosso ará, do nosso corpo, existem fragmentos dos quatro elementos, também temos nós temos o elemento água, que é preponderante no organismo, quase 70%, 80%. Segundo meu filho médico Tadeu, ele disse que são 80%, eu pensei que fosse 70%. Mas 80% do corpo é composto de água. Nós temos a terra, representada pelos ossos, o pó. O osso se transforma em pó, elemento terra. Temos o elemento ar, que infla os nossos pulmões a cada segundo. Temos o elemento fogo, que são as fagulhas elétricas que o nosso cérebro produz, os neurônios e tudo mais. Enfim, os quatro elementos da natureza estão dentro de nós. Então, teoricamente, nós teríamos energias das divindades desses quatro elementos dentro de nós. Penso que tem que ser visto de acordo com a sua raiz. Se na sua raiz o entendimento, dois orixás, duas qualidades do mesmo orixá, ótimo. Se diz que podem ser dois orixás distintos, também tem que ser aceito. Agora, a gente tem explicação. Agora o legal é o seguinte, a gente está falando de uma religião que precisa ser preservada, que tem que ter tradição, que precisa se enquadrar nos rituais. Toda religião tem ritual. Então não dá para inventar. Não, pinta daqui de um lado de Oxum, do lado de cá é Ogum. Aí já vira, deixa de ser religião, vira folclore, deixa de ser candomblé, vira escola de samba. Não é assim que se cuida de Orimeji. E ainda tem uma outra questão, que
também, ainda os mais velhos, em muitas casas, não se tinha o segundo orixá. Era chamada Juntó. Não se cuidava simplesmente o primeiro orixá. E ponto. E acabou. No continente africano, as comunidades eram todos iniciados para um mesmo orixá. Oió, por exemplo, todo mundo era iniciado para Xangô e ponto. Então lá provavelmente lá nós não tínhamos essa questão do Ori mesmo. Quando a gente pensa que eu sou do Ogum, eu não cultuo mais nenhum outro orixá a não ser Ogum, não há espaço para mesmo. Claro. Fica complicado. Outra circunstância então a gente também tem que pensar, esse é o legal, é a gente sair do raso e pensar mais profundamente nessas questões. Aceitar que Meiji é só isso ou é só aquilo, é não pensar profundamente. A gente precisa discutir mais, a gente precisa buscar mais informação. E, sobretudo, quando isso acontecer, se isso raramente acontecer, acho sempre aconselhável que a pessoa recorra aos mais antigos da sua casa, do seu axé. Como é que o nosso axé se porta nessas circunstâncias? Como a gente faz? O que fazer? E não entrar para aquela vala comum do que quem não sabe inventa. Aí fica ruim para todo mundo. Até porque, às vezes, não é uma questão de ser mesmo. Muitas vezes mesmo. Tem um mês de complicado. Tem mês de complicado dessa, né? Mas muitas vezes o que vai acontecer são dois orixás ali, vamos botar a palavra disputando, né? Ali está havendo um desequilíbrio das energias. É questão de fazer os orôs necessários para trazer o orixá, que é o orixá dono da cabeça. E acontece que ter um Ori Meiji também dá status, né? Opa. E aí a criatura, ao invés de buscar o orixá, equilibrar a cabeça, você é Meiji. Valoriza o passe, né? Muito mais, né? Valoriza muito mais. É sempre bom lembrar que a função nossa, sacerdotes, a nossa de babalorixás, não é descobrir o santo da pessoa. Eu acho que você é do santo tal. Eu acho que você é do santo tal. Não. A nossa verdadeira função é conseguir compreender, enxergar a verdadeira energia que está dentro da pessoa. Fazer com que, através dos orôs, dos rituais específicos, das liturgias, essa energia aflore ao ponto de não haver mais dúvida. Dá trabalho às vezes. Porque às vezes tem coisas tão lindas, né? Poxa, o ori da cabeça da pessoa é complicado, há um conflito de energias, às vezes a pessoa está passando por um momento conflituoso, enfim, de desequilíbrio, e é difícil encontrar. Às vezes a pessoa, ou por vergonha, mascara, não se apresenta no auge da sua personalidade, enfim. Então, dá trabalho às vezes a gente encontrar qual é o orixá, mas essa é a nossa função. É gratificante. Muito gratificante. Eu sou Caetano Veloso, sou Ori e sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. A corrupção não me representa. Iemanjá me representa. Eu sou Haroldo Costa, sou Ori, sou cabeça. Matando-se ou não, o fato é que Xangô, por sua história singular, se tornou um personagem épico. Sua vida foi como uma tragédia grega. Filho de menor importância de um grande rei, criado distante da corte, um estrangeiro que marcha contra o próprio irmão e se torna rei. Um Obá que, em um curto governo de apenas 7 anos, estende seus domínios como jamais houvera acontecido. Um tirano apaixonado que se mata ao ter provocado acidentalmente a morte de sua própria família. Controverso ou não, foi Xangô quem introduziu a realeza sagrada em Oió. Foi ele que instituiu o culto do trovão e do relâmpago como crenças oficiais da cidade de Oió. Após o desaparecimento de Xangô, os Oiós mandaram buscar Adjacá, o irmão destronado, para novamente fazê-lo Alafim. Dessa vez, Adjacá se mostra um rei mais forte, lança-se à guerra contra os Nupês e estende seu reino por sobre várias cidades e aldeias urbanas.
A tradição conta que Adjacá, sozinho, matou 1.600 inimigos, cortando suas cabeças e fazendo uma grande pilha para que fossem veneradas. Os filhos de Adjacá, como Aganju, perpetuaram o mito dos Alafins de Oió. Disse que Aganju domava cobras, leopardos e outras feras perigosas. Quando Aganju morreu, seu filho e sucessor, Cori, ainda estava no ventre de sua mãe, Idiayum. A rainha ocupou a regência até a maioridade do filho, mas foi Cori que ampliou o território de Oió até as margens do rio Oxum, onde fundou a cidade de Edé. Pelo poderio de Oió, a essa altura, muitos reinos haviam sido dominados e outros tantos buscado espontaneamente a fusão com Oió para protegerem-se contra a ameaça dos baribás e dos nupês. A dinastia dos Obás de Oió já era reconhecida. O Alafim, o soberano de Oió, era um rei sagrado, que vivia recluso no palácio, fora do contato com os súditos. Apenas vinha a público em datas festivas e religiosas, mas sempre com o rosto coberto pelo adê e protegido por um rigoroso protocolo cerimonial. Entre os anos 1826 e 1827, Oió foi inflada por refugiados de diversas terras iorubás. O reino ficou desestruturado. Havia famílias famintas, doenças e saques. A decadência era iminente. A administração de Oió sofre então uma reestruturação durante a crise. Surgem 4 blocos de poder: 2 potências militares, um poder econômico e uma potência confederada. Além disso, várias cidades foram criadas para tentar organizar os refugiados das guerras em estados vizinhos que migraram para Oió. Mas nada disso surtiu o resultado desejado. Oió não suportou a crise. Os conflitos em seu entorno agravaram os problemas. O povo empobreceu e as revoltas tornaram a administração insustentável. Rebeliões e ataques internos de revoltosos derrubaram o reino e Oió caiu em 1835. Durante 50 anos, o grande reino foi minguando gradativamente. Em 1885, a Grã-Bretanha mediou um tratado de paz entre os grupos em conflito e passou a dar sustentação ao novo poder central. Com isso, os britânicos assumiam a colonização do antigo reino de Oió, assim como fizeram nas outras terras iorubás que viriam a formar o território da Nigéria. A Nigéria apenas se tornou independente em 1960, já no século XX. Oió, hoje, não é mais um reino independente. É uma cidade da Nigéria, com seu território bastante diminuído em relação ao que era no passado. O Alafim não é mais o governante político, pois a Nigéria é uma república, mas até os dias de hoje, seu poder é reconhecido como uma dádiva dos orixás. O Alafim é tido como um símbolo religioso, como um baluarte dos ancestrais de Oió. O Alafim, além de ser descendente dos Obás, é o sumo sacerdote do culto a Xangô, e seu poder garante romarias de turistas de várias localidades para verem e serem abençoados pelo Xangô vivo, o herdeiro direto da dinastia mítica dos Alafins de Oió. Até hoje o Alafim é saudado em Oió com a mesma expressão utilizada para reverenciar o orixá Xangô, Kaô Kabiesile. Ka, permita-nos. O, olhar para. Kabiesi, Sua Alteza Real. Le, complemento de cumprimento a um chefe. Portanto, Kaô Kabiesile significa permita-nos olhar para a Vossa Alteza Real. Quem está falando é Adriana Bombom, eu sou Ori e sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Sou Selma Tiochum, eu sou Ori, eu sou cabeça. Eu sou Arlindo Cruz, eu sou Ori, eu sou cabeça. Axé.
Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Marcos Feliciano não me representa. Inhansã me representa. Quem fala aqui é Tony Garrido, Ori, cabeça, faz amor aí, gente. O Papo Cabeça de hoje recebe com muito prazer e muita alegria o médium Lívio Barbosa, especialista em psicopictografia. Acompanhe o Ori. Lívio, em que momento da sua vida você começou a perceber os seus dons mediúnicos? Eu sou de família tradicional espírita, avós bandistas, meu pai kardecista, então a gente tem um contato com a espiritualidade desde criança. Eu me acostumei a pedir bênção à minha avó e pedir bênção aos prodigélios que a minha avó recebia. Então o contato nosso, o convívio com a espiritualidade sempre foi desde criança. E aos 13 anos que os fenômenos se tornaram mais evidentes. E quais foram as primeiras manifestações mediúnicas? Que eu me recordo, minhas primeiras manifestações mediúnicas, eu tinha ataques de sonambulismo e quando eu ia ver no outro dia, tinha desenhado, tinha escrito coisas que eu não havia tido noção daquela ocorrência. Mas aos 13 anos eu comecei a sentir mais a presença dos espíritos e a ter fenômenos de incorporação. Jovem, com 13 anos. Mas eu me recordo que desde criança eu tenho algumas percepções, vi os espíritos, senti os espíritos. O que eu, vamos dizer, uma pessoa que não tem uma linguagem espírita ou espiritualista, costuma dizer que é aquela criança que vive no mundo da imaginação. Só que a minha imaginação era bem viva, né? Então eu tinha um contato com a espiritualidade. Os coleguinhas imaginários que me acompanhavam, que me acompanham até hoje, graças a Deus. Então, as minhas manifestações mediúnicas se tornaram mais evidentes aos 13 anos de idade. E qual foi a primeira entidade que se manifestou? Meu primeiro mentor espiritual, que é o fundador da casa onde hoje eu dirijo, que é a Fundação Nova Consciência, chama-se Pai Benedito das Almas. Eu achava que era o nome que eu tinha inventado. Porque Benedito das Almas, o que é isso? Aí um dia ele virou para mim e falou assim: eu vou te provar que eu existo. Você vai numa loja, eu fui numa loja dessas de artigos de Umbanda, e falou assim: você abre, tem ali um defumador. No fundo do recipiente lá do defumador tem uma prece para Pai Benedito das Almas. Você vai ver que eu existo. Aí eu fui lá, né, curioso, jovem, peguei, comprei lá o negócio do defumador, né, a caixinha de defumação. Quando eu abri a caixinha de defumação, estava lá a prece para Pai Benedito das Almas. Aí eu virei para ele e falei: você existe. Quer dizer, mesmo você crescendo no ambiente espírita, mesmo seus pais te mostrando os fenômenos mediúnicos desde pequeno, ainda assim teve aquela dúvida? Não é uma certa dúvida, é como se todos nós que vivemos num mundo material, nós necessitamos de provas, até porque para que você possa dizer para uma outra pessoa que não vivencia o que você vivencia, se é que aquilo é uma realidade. É muito difícil você chegar e dizer assim: ó, aqui do meu lado tem uma preta leve, olha, aqui do meu lado tem um doutor, olha, em cima de mim aqui tem um espírito que tem 2 metros de altura. Como é que eu posso falar de uma coisa que os outros não estão vendo, não estão sentindo? É importante. Então nós necessitamos dessas provas e contextos, né? E em algum momento dessa sua tenra idade, 13 anos ainda, os teus mentores te avisaram, te prepararam sobre a missão que você tinha pela frente? Segundo a minha mãe, desde criança, ela teve algumas orientações por parte de amigos dela ligados à espiritualidade, que falavam que eu vinha com mediunidade mais ostensiva e que no tempo certo teria que ter uma orientação. E aí minha avó, que foi uma grande médium da família, os mentores dela também, de vez em quando falavam e tal, mas eu acho que para que eu tivesse uma infância não tão
controlada pela espiritualidade, não se falava muito a respeito desses dons mediúnicos. Minha mãe tratava tudo com muita naturalidade. Não houve uma forma de sobrecarregar você? Até porque eu costumo dizer que lá em casa nós achávamos que a médium era minha irmã, que a minha irmã que desmaiava, tinha manifestações mais ostensivas, mediúnicas. A minha mediunidade nesse período de infância era muito voltada mais para a visão, para a audição, para a vivência espiritual. Eu não tinha incorporações, mas a minha irmã ela já tinha incorporações. A mediunidade dela desabrochou muito mais cedo do que a minha, nesse sentido, de forma mais ostensiva, tanto que ela hoje dirige comigo a casa que nós fundamos, que é a Fundação Nova Consciência. Ela é a segunda dirigente lá da casa, tem um trabalho mediúnico também, que desenvolve junto comigo, mas a minha mediunidade se tornou mais ostensiva mesmo a partir dos 13 anos. E aí não teve como parar. Aí os espíritos começaram a vir, conversar, explicar, dizer e se mostrar quem eles eram. E hoje você desenvolve que tipo de manifestações mediúnicas, além da psicopictografia? Eu trabalho com psicografia, trabalho com curas espirituais, tratamentos espirituais, que é realizado pela equipe, a falante do Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes. É um trabalho de cura feito através de passes, de materializações. Eu sou médium de materialização, então comigo desde criança ocorriam fenômenos de efeitos físicos. E eu fui doutrinando essa mediunidade, fui educando a mediunidade. Quer dizer, eu trabalhei durante muito tempo com psicografia, com a pintura mediúnica, com a vidência. Eu tenho clareaudiência, eu ouço os espíritos, sinto, né, que o verdadeiro sensitivo ele sente a presença dos espíritos. O trabalho meu hoje está mais focado dentro da psicopictografia, que é um trabalho de pintura mediúnica, cujo nós temos um projeto, que é um museu, quase o primeiro museu de arte mediúnica, aqui no Rio de Janeiro. E eu já fiz trabalhos de pinturas já no mundo inteiro. Inclusive, ultimamente tive até um convite para expor na Alemanha, na França também, que foi feito por pessoas ligadas ao campo da arte. Foi uma museóloga brasileira que mora na França e que viu o nosso trabalho e viu a veracidade do trabalho, né? A importância do trabalho. Então, meu trabalho hoje dentro da Fundação, eu sou um zelador de santo, né? Porque o pai de santo é Oxalá, eu sou um zelador de santo. Nós temos a nossa casa que funciona às terças e quintas-feiras. Lá nós realizamos trabalhos de atendimento ao público, praticamos a mediunidade pública de forma gratuita. As pessoas podem chegar lá em qualquer momento, são muito bem recebidas. Lá nós damos um trabalho de orientação espiritual e de tratamentos espirituais. Em algum momento da sua mediunidade, do seu desenvolvimento mediúnico, o contato com os espíritos te incomodou, te preocupou, alterou a tua rotina? Não, porque os espíritos que trabalham comigo, eles sempre respeitaram muito a minha individualidade e sempre procuraram me mostrar que eu tenho que ter a minha vida humana, até porque eu estou encarnado, e entender que a vida espiritual, em nenhum momento ela atrapalha a sua vida material. Uma é consequência da outra. Se está atrapalhando é porque alguma coisa está errada, né? Mas os amigos espirituais sempre me orientaram, sempre estiveram presentes nas horas que eu mais necessitei. Existe entre eu e eles um coleguismo, um respeito, uma disciplina com relação a horários, a deveres, compromissos, encargos e lazeres. Então, também são fundamentais. Existe esse respeito de dimensões para dimensões. Isso é muito legal. É bacana. Agora, Lívio, a psicopictografia talvez seja uma das expressões mediúnicas que mais impressiona. Qual é a finalidade dos espíritos ao promover esse tipo de relação, de fenômeno? A finalidade maior e o objetivo maior dos espíritos
é mostrar que existe vida após a morte. É mostrar que eles continuam vivos, continuam existindo e que não devemos temer a morte. Devemos entender que estamos aqui cumprindo um mandato, uma jornada e que depois da morte nós vamos continuar cumprindo ainda a nossa jornada. Tanto que eles vêm, assinam as telas, eles continuam mostrando a forma conforme pintavam na terra. Então você verifica no trabalho que nós realizamos os traços desses espíritos presentes, tanto que no programa que nós fizemos com a Xuxa, um especialista do Museu de Arte daqui, Belas Artes do Rio de Janeiro, foi convidado para apreciar o trabalho. Ele conseguiu visualizar nessas telas o toque desses pintores, que evidentemente ele não pode atestar que sejam os pintores, porque o papel dele é apreciar a parte artística, mas se verifica em muitos pintores, pessoas ligadas ao campo da arte, conseguem visualizar os autores que assinam essas telas nas telas que são realizadas pelo nosso internet. Então a finalidade maior do Aleijadinho, que é o meu mentor nessa área, é mostrar às pessoas que eles continuam vivos. Muito bem. Nós vamos encerrar hoje o Papo Cabeça com o Guido Barbosa, mas a segunda parte dessa entrevista vai ao ar no próximo programa. Não perca.